Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que mais uma vez estamos juntos para crescermos, para aprendermos juntos, para recebermos a ministração do Espírito Santo em nossos corações acerca de mais uma questão de extrema importância e que merece ser considerada por todos nós que fazemos a obra do Senhor e que temos apreço pela sua majestosa palavra. Eu gostaria de, nesse presente momento, fazer a leitura do tema de hoje, para que nós possamos iniciar as considerações. O crente brasileiro e a idolatria ao futebol. Algumas igrejas proíbem seus fiéis de frequentar estádios de futebol e declararem publicamente ou participarem de algum ajuntamento de torcidas por times. Há base bíblica para que estas igrejas adotem tais medidas? Ou o cristão não comete pecado algum em ir a estádios e torcer por times de futebol? Meus amados, hoje o nosso tema ele centraliza o esporte mais prestigiado do mundo, o futebol. É óbvio que, por ser um esporte criado em fins do século XIX, o futebol não é relatado nas páginas das Escrituras, mas as considerações que nós encontramos na palavra com referência à prática esportiva de um modo geral, elas são válidas também para a nossa análise acerca do futebol. É do conhecimento de todos nós que diversas igrejas proíbem a prática do futebol e o apreço, não só por este esporte, mas por qualquer prática esportiva, e visto que essas instituições a veem como uma prática diabólica, instigadora da carne e idolátrica também. Assim, nós não podemos fugir logo de cara à seguinte pergunta: o cristão pode praticar esportes? Meus irmãos, eu discordo com amor e respeito, obviamente, das igrejas e dos pregadores que ensinam o contrário, mas eu penso que é claro que pode. Nós não podemos condenar o esporte por causa dos abusos que alguns exercem ao praticá-lo. Se os abusos fossem motivo para condenar o esporte, nós teríamos que condenar também a comida e a bebida, porque ao comer e beber muita gente pratica abusos. Se existe idolatria dentro do futebol, então nós temos também que condenar uma série de práticas que também geram idolatria e estão na igreja, como a questão da música, a própria questão dos pregadores. Nós vemos pessoas, artistas, idolatrados na sociedade e mesmo assim nós instituímos a mesma prática dentro da igreja, debaixo da suposta teórica consideração de que não idolatramos. Ainda que, mesmo não sendo esse o tema de hoje, eu vejo idolatria também dentro da igreja quanto a isso. Então, eu não vejo muita coerência e muita lógica nesse tipo de argumentação. Ao dizer que o cristão pode praticar esportes, nós entendemos que através de uma prática honesta, limpa e cordial, o esportista ele pode até dar testemunho da sua fé. Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Deixar brilhar a luz da fé também pode ocorrer no esporte. E é isto o que o cristão deve fazer. Em nenhum texto da Bíblia o esporte é proibido. Pelo contrário, o esporte é usado como um exemplo da nossa luta e corrida para o céu. 1 Coríntios capítulo 9, Gálatas capítulo 2 nos mostram isso. A coroa de que falam os textos de Tiago 1,12, 1 Pedro 5,4 e Apocalipse 3,11 é uma figura tirada das corridas dos atletas gregos, nas quais os vencedores ganhavam uma coroa de louros como prêmio pela vitória. Assim como Jesus usou figuras e exemplos terrenos para ilustrar verdades celestiais, assim o Novo Testamento usa essas figuras para ilustrar a vida cristã. Se o esporte fosse um pecado, com certeza ele não teria sido tomado como exemplo na luta e na corrida que nós devemos manter para o encontro com o reino dos céus. É importante nós considerarmos que o cristão ele está constantemente ameaçado por tentações do diabo. E principalmente nas horas de lazer, as tentações são mais fortes ainda. Por isso, o esporte praticado com correção, assim como a oração, o trabalho e a leitura, é um meio de ocupar tanto a mente quanto o corpo numa atividade útil, não deixando que se torne uma oportunidade para pecar. A Bíblia é clara em relação à responsabilidade que nós temos para com a nossa saúde física. Nós devemos cuidar
para que a saúde física não seja prejudicada, porque tudo quanto prejudica a saúde do corpo é pecado contra a sua condição de santuário do Espírito Santo. E considerando que a prática do esporte é fundamental para melhorar o nosso condicionamento físico, ele pode ser praticado com a aprovação de Deus, sem dúvida nenhuma. Diante desses fatos, nós não podemos tirar outra conclusão senão esta: enquanto o cristão não furta o tempo que deve dedicar exclusivamente a Deus, à sua família e à igreja, ele pode e deve praticar esportes. Agora vamos falar um pouco sobre a questão de torcer por um time de futebol. Isso é muito colocado como uma situação pecaminosa também. Irmãos, quem me conhece e já teve contato com minhas mensagens que circulam pelos mais diversos meios, sabe que eu não sou um pregador ou um teólogo liberal. Pelo contrário, minha pena costuma ser pesada contra aqueles que promovem o secularismo na igreja. E do meu púlpito, ninguém jamais vai testemunhar algum ensino que afronte a santidade bíblica que é requerida para todo aquele que é nascido em Cristo. Agora, há uma profunda diferença entre santidade e legalismo. Eu não vou aqui vender uma imagem farisaica a meu próprio respeito. Eu sou um apreciador de futebol, pratico desde menino, quase não frequento estádios de futebol, não porque vejo nisso um pecado, mas porque eu não entendo que seja um ambiente saudável e seguro nos atuais dias em que nós vivemos, e torço, inclusive, para 2 clubes de futebol. Aqui na minha terra, sou boliviano, torço para o Sampaio Corrêa, que lamentavelmente caiu da Série B para a Série C esse ano, e torço também para o melhor time da história do futebol mundial, que é o Flamengo. Mas veja bem, eu torço, eu não idolatro. Precisamos falar sem falsa santidade a respeito disto. Infelizmente, alguns evangélicos têm promovido ensinamentos absolutamente antagônicos às Sagradas Escrituras. Tais pessoas, irmãos, movidas por uma espiritualidade esquizofrênica, onde atribui o bem a Deus e o mal a Satanás, porque para elas o mundo se divide em 2 partes, cujos governantes são Deus e o diabo. Os que creem nisso ensinam que tanto Deus como o inimigo possuem poderes independentes e, como titãs que são, lutam pelo domínio do universo. Para estes, o mundo também foi dividido entre o bem e o mal, cujos ambientes apontam para o domínio e senhorio de Deus ou então de Satanás. É nessa perspectiva que se diz que o templo é santo, mas o teatro é do diabo. É isso? A casa de show é lugar de promiscuidade, mas o estádio de futebol é morada do capeta. O círculo de oração é sagrado, mas a praia é lugar de sensualidade. Arrebentar os joelhos no chão orando é sagrado, mas correr atrás de uma bola é obra do inimigo. E por aí vai. Essa lista de proibições baseadas nesse antagonismo simplesmente não tem fim, assim como não tem respaldo bíblico nenhum. Volta e meia eu ouço alguém dizer: crente que é crente não se contamina com isso. Um cristão verdadeiro jamais irá assistir a um jogo de futebol, até porque aquele lugar é um antro de pecado. Segundo essa perspectiva, tudo que não esteja aparentemente relacionado com o sagrado é espúrio. Em outras palavras, os adeptos do dualismo cristão, nesse aspecto, eles preferem viver a vida em guetos espirituais, satanizando tudo aquilo que, inclusive, Deus nos deu para o nosso prazer e deleite. Meus irmãos, praticar futebol, assistir a um jogo no estádio ou mesmo torcer por um clube de futebol não é pecado e nem tampouco ofende ao Criador. As Escrituras nos ensinam que nós somos seres inteiros e livres. E como tais, nós somos chamados a viver uma devocionalidade equilibrada e saudável. É claro que não convém, no domingo ou qualquer dia de culto, você deixar de ir à igreja para ir a um estádio de futebol. Entretanto, irmãos, não existe nenhum problema em celebrar a vida e a família e os amigos indo para um estádio, torcer pelo seu time ou mesmo fazer qualquer tipo de atividade esportiva dessa natureza em momentos alternativos. Meus amados, infelizmente, o dualismo que tem sido defendido por alguns evangélicos da atualidade, ele budificou a existência dos cristãos, transformando qualquer atividade que se faça fora da igreja como sendo pérfida ou desprovida da graça de Deus. Sem que percebamos, parte da Igreja de Cristo demonizou todo tipo de lazer, excluindo da Igreja da Fé qualquer atividade que possa implicar em momentos de tranquilidade, de risos, de festas e de celebração.
Só que Cristo, irmãos, ele não nos escraviza, ele nem tampouco nos aprisiona num mundo burrificado, onde a festa e a alegria sejam proibidas. Antes, pelo contrário, por sua graça nós somos livres e não precisamos mais viver manietados a dogmas e a conceitos de farisaísmo moderno. Eu quero dizer aqui para os irmãos que eu não tenho mais uma vivência dentro da prática esportiva pela absoluta falta de tempo. O ministério é a nossa prioridade, esse é o nosso chamado. Então nós não temos tempo para estar na frente de um aparelho de TV assistindo um jogo de futebol ou mesmo indo a estádio de futebol, mas não há absolutamente nada que descredencie um cristão em seus momentos de lazer, com a sua família, com seus filhos, a terem essa prática. Inclusive, devem ter essa prática. Isso é extremamente saudável para a família, dentro da perspectiva da alma e também, meus irmãos, possui total enquadramento dentro dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. Portanto, sem nenhum tipo de culpa, nós não devemos ter nenhum temor de admitir que temos apreço por esta prática esportiva, apreciar futebol ou qualquer outro esporte. Hoje o tema é futebol, mas poderíamos estar falando aqui de qualquer outro esporte, com exceção de arenas violentas, lutas ou coisa parecida, que isso não é esporte. Isso é tema para uma outra ocasião, mas estou falando aqui de esportes, esportes saudáveis, esportes que você pode perfeitamente bem conciliar a sua prática cristã. Amém? E eu gostaria de deixar uma palavra final àquilo que eu chamo de profetas do sedentarismo cristão. São aqueles que usam 1 Timóteo 4,8, se você puder leia, alegando que Paulo teria proibido a prática do exercício físico com base nesse texto. Os inimigos do futebol apreciam muito esse texto. E não é surpresa, irmão, saber que existem pessoas que, ao lerem esta passagem, assim de imediato, elas entendem que o apóstolo Paulo não apoiava o exercício corporal e assim condenam o futebol e toda qualquer atividade esportiva. No entanto, a nossa resposta para esse tipo de alegação é um grande e redondo não. Paulo em nenhum momento fez qualquer tipo de oposição ao exercício físico ou a quem pratica esporte. E nisso você pode incluir o futebol. Ele apenas enfatizou que o exercício físico é secundário em relação à piedade. Pois a Timóteo ele disse que há pouco proveito e não nenhum proveito na prática esportiva. Palavras que estão ligadas a quem pratica alguma atividade física como atleta, prêmio ou coroa serviram a Paulo de analogia à nossa carreira cristã, como eu já falei aqui. 1 Coríntios 9, de 24 a 25, Filipenses 3, 14 e 2 Timóteo 2, 5 são comprovações disso. Assim, meus irmãos, não se privem de exercitar-se, porque quem não pratica atividades físicas é sedentário e um forte candidato a ter problemas de saúde como hipertensão, diabetes, obesidade e outros que causam ataques cardíacos que muitas vezes levam a pessoa à morte. Ademais, o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus, como já falei aqui. É preciso não apenas o homem cuidar do seu lado espiritual, mas também do físico. E deixo para os amados, Efésios 5:29. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e também assim como é próspera a tua alma. Na verdade, eu li 3 João capítulo 2. Agora sim, Efésios 5:29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Amém, queridos? Por mais que a gente saiba que há divergentes concepções acerca disso, essa é a forma como, humildemente, nós contemplamos essa questão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.